Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como eu começaria a investir hoje do absoluto zero no ano de 2023. Trazer então aqui um passo a passo detalhado para você que está começando ou que já começou, mas ainda não conseguiu definir uma estratégia consistente para o longo prazo. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, com uma infinidade de influenciadores, educadores, corretoras, casas de análise, bancos de investimento e os mais diversos players de mercado, o investidor que está ingressando no mercado ou que está há pouco tempo fica com bastante dúvida qual estratégia seguir. Eu devo investir em renda fixa, renda variável, 100% renda fixa, 100% renda variável? Eu devo dividir 50-50? Eu devo investir ou não em fundos imobiliários? Eu devo seguir a estratégia de investir em empresas de crescimento, o Growth Investing, ou eu devo seguir a estratégia de investir em empresas de dividendos, o Dividend Investing, ou eu devo seguir o Value Investing, não se importar tanto com dividendos, mas não ficar ali tão preso em empresas de crescimento, buscar apenas empresas baratas? Eu devo seguir o que afinal? O que eu devo fazer com o meu dinheiro ao começar essa jornada de investidor? O primeiro ponto é que a gente precisa encontrar em qual contexto você está inserido. Eu diria que esse é o primeiro passo. Nesse primeiro passo, eu preciso então encontrar o contexto de investidor que você está inserido. Você é, afinal, um investidor que tem muito ou pouco patrimônio? Ah, Luan, mas qual seria o seu critério para a definição de pouco ou muito patrimônio? Eu diria que se você tem no mínimo 100 mil reais para investir, você tem muito patrimônio. Quando digo muito, estou dizendo muito entre os pequenos investidores como nós. Agora, se você tem abaixo de 100 mil reais, você tem pouco patrimônio. Como a grande maioria dos pequenos investidores possuem abaixo de 100 mil, eu vou começar pelo cenário do muito patrimônio, que é mais restrito, e depois eu passo para o cenário que engloba mais investidores entrantes no mercado. Bom, se você é um investidor com muito patrimônio, tem pelo menos 100 mil reais para investir, você deve, num primeiro momento, se perguntar qual o seu propósito como investidor. O que você quer no mundo dos investimentos? Você quer se proteger da inflação? Você quer receber bons dividendos já de início? Você quer correr muito ou pouco risco? É claro que quanto mais risco você corre nos investimentos, maiores são as chances, maior é a tendência de você conseguir uma maior rentabilidade sobre o seu dinheiro, sobre o valor que você aplicou naquele investimento. E aí eu consideraria essas como as 3 principais perguntas que você deve fazer no início. Se você está no início, certamente você tem pouca noção de investimento. Então é recomendável que você não coloque todo esse dinheiro em renda variável, até porque você precisa ter uma reserva de emergência, que seria um montante que custearia no mínimo 6 meses do seu custo de vida mensal, das suas contas mensais. Então esses 100 mil reais aqui, o ideal é que já tivesse descontada a reserva de emergência. Então se você tem um gasto mensal de 4 mil reais, você teria que ter 24 mil reais, 4 vezes 6, 24, como reserva de emergência. Esse aqui seria o capital que você poderia investir. Reserva de emergência não é investimento, é só um dinheiro que você guarda, de preferência conseguindo ali bater a inflação ou se manter junto da inflação, para que funcione como um seguro para situações emergenciais, um sinistro, como por exemplo você perder o seu emprego, você ter alguém da sua família muito importante que precise de uma assistência hospitalar ou qualquer coisa do tipo. E então você faria essas perguntas. Bom, Luan, eu quero me proteger da inflação. Então você faria essa primeira pergunta. Ah, Luan, eu quero me proteger da inflação e não estou tão preocupado com rentabilidade. Então o ideal é que você pegue a maior parte desse montante aqui e coloque em renda fixa. Por quê? Deixa eu pegar aqui para você o histórico do CDI nesses últimos anos no Brasil. O que você percebe? Que o CDI em 2014 rendeu mais de 10%, em 2015 mais de 13%, 2016 14%, 2017 quase 10%, aí foi caindo aqui nesses anos em que teve juros baixos no país, depois disparou novamente aqui para 12% em 2022. Eu já fiz um estudo aqui no canal, vou deixar até o vídeo aqui no card, demonstrando que o CDI teve uma média de ganho de 15%, com um ganho líquido de quase 13%, e descontada a inflação pelo IPCA, que foi de quase 7% na média, você teria um ganho real de 5,5% historicamente no Brasil. Tudo bem que no passado os juros estavam muito altos, a inflação era muito alta e precisava ser contida, e você não tem como ter certeza de que isso vai continuar acontecendo no país. Mas o certo é que o Brasil não vai abandonar o país como título de paraíso da renda fixa tão cedo. Por isso a renda fixa sim vai continuar vencendo a inflação, ainda que por pouco historicamente. Então se o seu objetivo
é apenas vencer a inflação, só isso, a renda fixa no Brasil acaba suprindo a sua expectativa. Mas mesmo você que não se importa tanto com rentabilidade e quer apenas se proteger da inflação, eu não colocaria 100% em renda fixa, eu colocaria de 50% a 70% em renda fixa. Os outros 30% eu colocaria em ações. E se quiser diversificar em outros ativos de risco, poderia colocar um pouco em estoques, que são ações norte-americanas, um pouco ações brasileiras e um pouco até fundos imobiliários. Principalmente se você está começando, o ideal é que você comece estudando ativos de risco. Até por isso que você colocaria uma menor parte do seu patrimônio em ativos de risco, renda variável. Porque um dos pontos mais importantes para o investidor que está começando é estudar o investimento no qual ele está colocando seu dinheiro. O mundo dos investimentos não pode ser encarado como um jogo, por isso você precisa estudar, se aperfeiçoar, para depois ir aumentando a sua exposição no mercado, não o contrário. A maioria dos investidores entra com uma exposição que ele não suportaria, tanto psicologicamente quanto intelectualmente. Por isso o ideal é que você comece com um pouco na renda variável, principalmente se você está começando e principalmente se você é um investidor conservador que ainda não está minimamente habituado com oscilações da renda variável. Bom, e se o seu objetivo for outro? Eu não quero simplesmente vencer a inflação, eu quero receber bons dividendos. O que você precisa fazer então? Investir em empresas boas pagadoras de dividendos. E é, por exemplo, o que eu faria e o que eu acabei fazendo com o meu capital que supera esse montante de 100 mil. Então o que eu faria? Eu investiria em empresas, como eu acabei fazendo, maduras e do setor de utilities de preferência, bem como o setor bancário e financeiro. É basicamente aquele BEST do Barça, aquele acrônimo significa setor bancário, energético, seguro, saneamento e telecomunicações. Telecomunicações com muita ressalva, tá? Os outros setores sim dariam bastante segurança por estarem ali inseridos em setores perenes e com empresas bastante sustentáveis, com bastante previsibilidade de receita e lucro. Então eu teria, por exemplo, Banco do Brasil e Taesa na minha carteira, não é recomendação de investimento. É só o que eu acabei fazendo na prática. Então eu seguiria o dividend investing, tá? Alô, mas você colocaria 100% do seu capital apenas em pagadoras de dividendos? Olha, particularmente não, até porque eu não fiz isso. Eu separaria um montante entre 10% a 30% para investimento em empresas de crescimento, principalmente empresas com baixo preço, buscaria seguir o Value Investing, visando uma grande valorização bem acima das pagadoras de dividendos. Porque pare e pense comigo, uma empresa pagadora de dividendo como Taesa e Banco do Brasil não possuem potencial de valorização gigantesco, não são empresas que vão se multiplicar por 10 em pouco tempo. Isso porque elas pagam muito dividendos. E esses dividendos poderiam ser utilizados para o crescimento da empresa, mas são empresas em estágios já maduros, não faz sentido elas reterem tanto dinheiro. É isso que você precisa diferenciar ao investir em empresas. As pagadoras de dividendos são necessariamente empresas já maduras. As que não pagam, pode ser sim um pouco por má fé da governança, mas no geral não pagam para ter um maior crescimento. Então você precisa decidir no que você quer apostar. E aí, numa terceira pergunta, se você quer correr pouco risco, você utilizaria aqui a estratégia de dividendos. Agora, se você quer correr muito risco visando uma valorização maior, você investiria, por exemplo, em small caps. E aqui nós temos o índice de small caps da B3, que traz ali as principais small caps da nossa bolsa, ou seja, empresas com baixo valor de mercado, inferior a 15 bilhões de reais. Só que para você ter uma grande valorização, 15 bilhões de reais já parece muito. Então eu buscaria empresas com valor de mercado abaixo de 5 bilhões de reais. Só que tem um detalhe, como eu falei, o risco é maior. O retorno pode ser maior? Pode. Mas olha só a dificuldade de acertar small caps aqui no Brasil. Nos últimos 60 meses, esse índice se valorizou apenas 12%, uma valorização muito baixa. Se você comparar aqui a performance do índice de small caps com o Ibovespa e com o próprio índice de dividendos, o que você vai encontrar aqui em 10 anos? Que small caps não renderam nada, ficaram abaixo da inflação. O Ibovespa ficou próximo da inflação e o índice de dividendos conseguiu bater a inflação e a média de mercado. Então, investir na estratégia de dividendos, a sua chance de perder dinheiro é muito menor. Você não vai ter uma explosão de ganhos, mas você vai superar o mercado, superar a renda fixa, superar a inflação. Por isso é uma estratégia muito segura assim, para o investidor, e por isso que o Barsi seguiu essa estratégia e foi vencedor. Por mais que a teoria da irrelevância dos dividendos, desenvolvida pelo Modigliani e Miller, diga que os dividendos são irrelevantes, no Brasil, um cenário de inflação alta, em que os dividendos não são tributados, e que os dividendos acabaram se mostrando vencedores historicamente, você não pode dizer que os dividendos são irrelevantes. Eles criam valor e criaram valor para a carteira do Barsi, por exemplo. Por isso os dividendos são muito relevantes e produzem valor sim na carteira de um investidor. Bom, esse seria um cenário
inicial para o investidor com um contexto de grande patrimônio. Agora, o segundo contexto seria um investidor com relativamente pouco patrimônio, ou aquele que vai começar do zero, sequer tem dinheiro para já investir, ele precisa começar a poupar. No caso desse investidor, muitas vezes é difícil ele ter uma reserva de emergência. Eu já falei sobre reserva de emergência, vou deixar um vídeo aqui no card, mas por que é muito difícil ele ter reserva de emergência, embora isso seja o ideal? É que, vamos supor, ele tem apenas 5 mil reais para investir. Se ele colocar uma reserva de emergência, ele não vai ter nada para investir. É claro, ele vai estar sem um seguro, vai estar desamparado em momentos de imprevistos, sim, mas esta pessoa já trabalha para sobreviver e ela está querendo multiplicar o seu patrimônio. Ela não vai conseguir multiplicar o seu patrimônio se ela ficar ali muitas vezes 3, 4 anos montando uma reserva de emergência razoável, muitas vezes perdendo o custo de oportunidade de ter investido em empresas que vão multiplicar seu patrimônio, e aí muitas vezes essa pessoa psicologicamente vai desanimar de investir. Por isso, embora eu deva recomendar como educador que você tenha reserva de emergência com pouco dinheiro, eu entendo e não culpo aqueles que não montam a reserva de emergência e partem diretamente para o risco, porque eles têm pouco patrimônio e precisam multiplicar até mesmo para que continuem no mercado, tenham ali estímulo para dar continuidade a essa trajetória longa e que exige muita paciência. Mas veja só, mesmo para o investidor com pouco patrimônio, ele precisa, como um primeiro passo, estudar muito no que está investindo. Por quê? Porque ele só vai errar. E de nada adianta você achar que eu vou correr mais risco, então eu vou ter um retorno maior, mas se você não estuda aquele ativo, não sabe o que está acontecendo, você vai estar simplesmente jogando, apostando. E aí a bolsa de valores será algo muito próximo a um cassino. E aí então você só vai perder dinheiro, porque o cassino é feito para você perder dinheiro. Então estudar é essencial, é o primeiro passo. Mas então eu devo primeiro estudar para depois começar a colocar dinheiro no mercado? Também não. Eu começaria a colocar pouco dinheiro no mercado. Suponhamos que eu tenho aqui 50 mil reais. Quero começar a investir. Então inicialmente o que eu faço? Deixo tudo em renda fixa. Tudo, tá? Primeiro passo. Os 50 mil reais vai para uma conta remunerada de algum banco que você confia, algum CDB de liquidez diária sem carência, ou até mesmo o Tesouro Selic, o que eu não recomendaria, porque o Tesouro ele tem momentos em que ele não pode ser resgatado por conta de bloqueios, suspensões que ocorrem por grandes oscilações na taxa de juros. Mas, enfim, você coloca ali numa aplicação de resgate imediato e começa a estudar. Aí você vai retirando um pouquinho de dinheiro desse total aos poucos e colocando em renda variável. Alô, não gosto de ações, prefiro fundos imobiliários. Tudo bem, vá migrando para os fundos imobiliários e estudando os fundos nos quais você está colocando o seu dinheiro. E o que seria esse pouquinho? O que eu faria então? Eu pegaria algo em torno de 5% por mês desse capital e colocaria em renda variável, seja fundos imobiliários, seja Bitcoin, seja ações brasileiras, seja stocks ou até REITs. Dependendo da sua preferência. Você precisa estudar os ativos e ver qual mais faz sentido para você. O que eu recomendaria? O que eu faria? Ações brasileiras. É isso que deu grande retorno historicamente. Stocks também, só que tem uma dificuldade ainda maior para acompanhamento. Então se você tem pouco dinheiro e quer multiplicar capital, para mim não faz muito sentido fundos imobiliários. Talvez você devesse aguardar o seu capital se multiplicar para depois pensar em fundos imobiliários. Fundos imobiliários faz mais sentido para quem já quer viver de renda imediatamente ou quem já está com um patrimônio muito grande e não quer mais correr tanto risco e aí viver ali dos rendimentos dos fundos imobiliários. Lembrando que os fundos imobiliários eles também oscilam assim como as ações, não com uma volatilidade tão grande, mas também oscilam. E há quem diga, e dá para entender essa crítica, de que os fundos imobiliários eles têm o risco da renda variável com rentabilidade da renda fixa. Eu não concordo plenamente com essa afirmação, por quê? Porque o risco não é o mesmo das ações, tem um risco de mercado inferior. Mas enfim, é uma discussão aí longa e que não deve ser objeto desse vídeo. O fato é, eu começaria com ações brasileiras principalmente, porque é o mercado no qual eu estou inserido e é mais fácil de acompanhar. E colocaria então 5% desses 50 mil reais, por exemplo, por mês ali na bolsa. Então se eu tenho 50 mil reais, eu colocaria mensalmente R$ 2.500 por mês em ações brasileiras. Iria diversificando sem muita pressa, colocaria por mês em 2 ações, por exemplo, ou apenas uma. Esse não é o grande problema, você está construindo patrimônio. Na fase de construção, você não precisa ficar com aquela loucura de que eu preciso diversificar imediatamente, senão eu vou perder dinheiro. Você vai diversificando com o tempo, até porque você precisa antes estudar aquele ativo para entender se ele realmente faz sentido para você. Ah, Luan, e eu que não tenho dinheiro nenhum? Eu tenho R$300 para colocar na bolsa por mês. Então você vai colocar todos os R$300, é o seu aporte mensal. Como é pouco dinheiro, você já tem que começar no risco, porque não há como você falar, eu vou pegar os R$300, ou tirar só R$30, que seria até 10% disso aqui, e aportar. Aí realmente vai ficar muito desestimulante, não vai valer a pena. Aí nesse cenário, eu colocaria todo o dinheiro. É o que eu faria. Diante disso, você teria
dois caminhos a perseguir na busca da renda variável: seguir o Growth Invest ou seguir o Dividend Investing. Luan, o que você faria? Eu usaria as duas estratégias, mas eu colocaria mais dinheiro, um percentual aqui entre 50% a 70% no Dividend Investing e o restante ali, algo em torno de 30% no Growth Invest. Por quê? Simplesmente porque eu mostrei para vocês que o índice de Small Caps não teve uma boa performance. Por que ele não teve uma boa performance? Não é porque as ações não subiram muito, é porque é muito difícil acertar Small Caps. Então vamos pegar aqui uma Small Cap que deu uma grande explosão. A PetroRio hoje não é uma Small Cap, mas já o foi. E olha só o retorno que ela deu em 10 anos. Incríveis 6.000%. Vamos pegar outra aqui. A Taurus Armas. Mais de 300% em 10 anos e 500% nos últimos 5 anos. E assim por diante. Só que são joias raras. No meio de 10 empresas que você vai ter nessa sua carteira de Small Caps, apenas 2 ou no máximo 3 vão acertar e compensar todo esse dano. É a regra de Pareto nos investimentos. 80% vai ser lixo, 20% vai ser uma maravilha. E esses 20% de maravilha vai compensar todos esses 80% lixo da sua carteira. É assim que vai funcionar. Você precisa investir ciente de que você vai perder dinheiro no curto e até médio prazo, mas no longo prazo, os acertos que você teve vai compensar e muito aquele dano que você teve temporariamente e teve a paciência de esperar o retorno sobre o seu investimento. E por que eu ainda focaria em dividendos? Diante dessa dificuldade de buscar empresas small caps promissoras. Mas se você é extremamente arrojado, você falou para si mesmo, olha, eu quero correr esse risco de investir apenas em empresas de crescimento, porque eu sei que se eu acertar, o enriquecimento vai ser muito maior do que se eu colocar parte do meu dinheiro em empresas de dividendos. Essa afirmação é verdadeira, mas você vai ter um caminho muito difícil. Se você quiser esse caminho, tudo bem, é o seu perfil de investidor. A gente não está aqui para cagar regra para ninguém, de dizer assim, ó, só dessa forma que dá certo, porque seria uma grande falácia. Existem vários investidores que não investiram pensando em dividendos e tiveram performance espetacular. Luan, cita aí um deles, o próprio Damodaran, que é o papa do valuation no mundo. Esse cara investiu em 1990 na Apple, empresa de grande crescimento e tecnologia, e conseguiu muito dinheiro com isso. Mas nem por isso ele só investe em empresas de crescimento. Ele tem, por exemplo, o Vale, ele já teve Petrobras. Dessa forma, é importante que você até diversifique as estratégias de investimento ao longo do tempo. Eu quero começar apenas como Growth Investing? Beleza. Mas aí no futuro eu também vou começar a comprar empresas de dividendos, porque eu já consegui multiplicar meu patrimônio, então agora eu quero uma parte desse patrimônio seguro, já recebendo ali proventos que vão amortizar o meu investimento ali no curto prazo. Então são fases. Até empresas de crescimento um dia vão crescer tanto que não vão mais ter espaço para crescer, porque já dominaram uma grande fatia de mercado. Essas empresas vão se tornar o quê? Empresas de crescimento lento e consequentemente de dividendos. Porque se elas não têm mais para onde crescer, ou crescer muito pouco, elas vão pagar bons dividendos. É o caso, por exemplo, da Ambev. É o caso que vai acabar acontecendo em algum momento da WEG, né, que já não é uma empresa de crescimento explosivo, passou a ser uma empresa de crescimento mediano, 20% ao ano. Não é mais aquele crescimento absurdo que ela tinha de 30%, 40% ao ano. Isso aqui são os estágios das empresas. E você, como investidor, deve estar ciente de que pegar uma empresa num estágio mais embrionário, seu risco vai ser maior. Mas veja só a mágica de se investir em empresas de forte crescimento. Ciente do quê? Além da dificuldade de avaliar essas empresas, você vai ter que ter uma boa noção de timing. Essas empresas exigem timing do investidor. Algo que essas empresas aqui mais consolidadas de dividendos não exigem tanto, porque elas não estão tão sujeitas aos ciclos econômicos, aos ciclos de mercado. Então, você vai ter que ser muito bom em identificar momentos de baixa no mercado e momentos de alta. E quando que isso geralmente acontece com empresas de tecnologia, forte crescimento, em que o mercado precifica essas empresas de forma diferenciada? Vamos pegar aqui o caso de Magalu. Todo mundo sabe que Magalu foi um dos grandes exemplos de supervalorização que tivemos recentemente no mercado. O que aconteceu aqui com Magalu? Ela chegou a se valorizar aqui desse fundo, até esse topo, mais de 10.000%, de 2015 a 2020 e 2021. Por que isso aconteceu? Eu mostrei aqui para vocês que nesse período tivemos um decréscimo da taxa de juros no Brasil, que começou a crescer a partir de 2021. Empresas como esta, que estão muito sujeitas aos ciclos econômicos, com a Magalu, que é uma empresa de varejo e tecnologia, empresas como estas, em que os juros são determinantes no fluxo de caixa da empresa, quando os juros estão altos, o fluxo de caixa é negativo. Quando os juros estão baixos, o fluxo de caixa é positivo, a margem líquida sai da casa do negativo e vai para positivo, e aí essas empresas se supervalorizam. Por que isso acontece? Olha, eu vou pegar aqui o exemplo de Magalu, olha a margem líquida dela.
menos 1%. Significa o quê? Que a Magalu, a cada R$100 em vendas, faturamento total, sabe quanto que ela tem de lucro? Nada. Ela tem prejuízo de R$1 a cada R$100 em vendas. Beleza. Então você vai falar, não faz sentido investir numa empresa como Magalu, já que ela dá prejuízo. Sim, no momento atual, isso é verdadeiro. Mas pare e pense comigo, e isso é o que dizia o Peter Lynch quando ele identificava Team Badgers. São aquelas empresas que se valorizam 10 vezes o capital que você investiu. Eu vou comparar aqui com a margem líquida da Taesa. A Taesa tem uma margem líquida de 65%. Isso significa o quê? Que a cada R$100 de faturamento, de entradas, R$65 vai para a Taesa a título de lucro líquido. É uma margem excelente. E essa margem se mantém mesmo em cenário de juros altos. Aí ok, suponhamos que agora a taxa de juros no Brasil tem um decréscimo muito forte e volte aqui para 2%, 3% ou ali 4%, 5%. A margem líquida da Taesa vai subir. Os juros altos são bons apenas para os bancos e com algumas ressalvas, porque juros altos geram mais inadimplência, então as carteiras de crédito dos bancos ficam mais arriscadas, tem mais taxa de inadimplência, precisa de mais provisão, é o que a gente viu com o Bradesco e Santander. Mas colocando isso de lado, a gente vê que no geral, taxas de juros altas não são nada favoráveis para ativos de risco, empresas no geral. E aí a margem líquida da Taesa sobe para 75%, subiu 10% aqui, o total da margem, que em termos de proporção com essa margem líquida, foi uma subida aí de 15% aproximadamente, 18%, ok? Então esse é o ganho que Taesa teve. Significa o quê? Que Taesa provavelmente vai subir 18%, 20% em suas cotações. Ok, uma valorização boa, beleza. Mas olha aqui o caso de Magalu. Magalu, ela provavelmente sairá de uma margem líquida negativa para uma margem líquida positiva. Se ela sair de menos 1 para mais 1% de margem líquida, o que aconteceu com a margem da Magalu? Aumentou 200%. Porque 100% seria ela ficar no 0 a 0. 200% ela ficou 1 positivo. Então ela aumentou 200% e provavelmente o lucro vai aumentar de 100% a 200%. Vocês sabem que cotação acompanha o lucro. Então o que vai acontecer com a cotação hoje de 2,53 da Magalu? Vai no mínimo dobrar, vai para R$5 nesse cenário. É isso que dizia o Peter Lynch, mas ele alertava, olha, empresas como estas, você vai colocar ali no máximo 1% do seu capital disponível para risco, mas já que você quer se arriscar bastante, você teria empresas como Magalu na sua carteira, colocando inclusive 10% de Magalu na sua carteira, o que seria um extremo risco. Mas lembre-se, quando que você compraria Magalu? Num cenário como hoje, de juros altíssimos, em que a empresa está bem ali depreciada, porque está dando prejuízo, e você sabe que toda e qualquer empresa pode quebrar. Tudo é possível, mas nem tudo é provável. É provável que Magalu vai quebrar? Eu considero que não. Mas se você olhar para o setor de varejo, aí você diria que sim. Mas a empresa em si eu consideraria que não. Eu diria que é mais provável a quebra, por exemplo, de Via Varejo, que eu considero uma empresa bem mais arriscada, até com uma governança um pouco mais duvidosa. Mas, no geral, você então teria empresas de crescimento ali, vamos supor que você coloque 90% em crescimento e 10% de dividendo. E aí você teria, por exemplo, 10% de Magalu, talvez. Não sei, aí dependeria do que você iria estar fazendo. De novo, eu não faria isso. Eu seguiria com pelo menos 50% da minha carteira focada em dividendos e os outros 50% ali, de 30% a 50%, focada em empresas de crescimento, small caps, empresas até de tecnologia, mas aí eu teria bem menos tecnologia porque são mais arriscadas e com múltiplos ali bem mais elevados, bem mais fora do que historicamente se tem como padrão. Um outro exemplo aqui de empresa com forte crescimento, olha o crescimento da Melius, que é a Cash 3. Eu vou pegar aqui o crescimento dela, que você olha aqui pelo indicador Kager. Ela tem um crescimento de 50%, um crescimento aqui de 50% ao ano. O que isso significa? Que a empresa aumenta a sua base, aumenta a sua receita em 50% a cada ano. Então, se a receita dela é 100, vai para 150 no ano posterior. É um crescimento muito forte. Imagina só se a sua carteira de investimento subisse a 50%. Em 20 anos você estava bilionário. Mas enfim, é uma empresa de forte crescimento. Mas ela dá lucro? Não. Olha aqui a margem líquida negativa. Mas por que ela está dando prejuízo? Primeiro, por causa dos juros altos que impactam no fluxo de caixa. E segundo, que ela está crescendo muito. Para crescer muito, ela tem que queimar caixa, o chamado cash burn. E olha aqui o múltiplo dela. Um PL de 11 vezes lucro abaixo negativo. Mas olha aqui, esse PVP até está ficando interessante. Ela está com patrimônio líquido ali de mais de 700 milhões de reais, negociando a menos de 1 bilhão. Mas olha só, os indicadores todos negativos, mas está crescendo muito. Quando que essa empresa vai entregar o crescimento de fato que o mercado projeta? Quando os juros ficarem baixos. Não tem como. Porque os juros impactam justamente no valuation da empresa, diretamente. Empresas como estas são avaliadas necessariamente pela técnica do fluxo de caixa descontado, que leva em conta os juros. E quanto maior a taxa de juros, menor a projeção do fluxo de caixa. Dessa forma, essas empresas valem menos.
Por isso que ela caiu 61% nos últimos 12 meses. E desde o seu topo ali de 11,90, já caiu mais de 80% agora nessas cotações aqui de 1,10. Só que aí você imagina só uma empresa que está dando prejuízo, eventualmente dê algum lucro, que seja um lucro ridículo. 1% de margem ou 0,5% de margem. Olha a multiplicação potencial dessa empresa. Mas perceba de novo, se você ficasse totalmente exposto a empresas como esta, talvez Magalu e Cash 3 não dessem certo na sua carteira. Mas talvez alguma outra ali dentre as 10 ou 20 que você tem na carteira dessem certo. Isso vai ser feito aos poucos. E aí, você poderia, após chegar no patamar de patrimônio que você considere suficiente, começar a diversificar em dividendos, começar a diversificar em fundos imobiliários, colocar um pouco em renda fixa para ir montando ali reserva de oportunidade, reserva de emergência. Tudo é feito aos poucos, não precisa ter pressa para fazer isso. Você é investidor de longo prazo, você quer se aposentar com seus investimentos. Você não é alguém que já é multimilionário, que pode inclusive, se quiser viver de renda fixa norte-americana, colocar todo o seu dinheiro em corporate bonds, com baixíssimo risco num país ali que é extremamente livre como Estados Unidos, que cresce bastante. Você não é essa pessoa, você está começando do zero, você vai construir patrimônio e você precisa definir qual vai ser a estratégia que melhor se encaixa ao seu momento de investidor e ao seu perfil de investidor, os quais serão alterados ao longo do tempo. O que o Barsi segue? O Barsi segue o Dividend Investing como critério majoritário e a outra parte ele segue o Value Investing. Aí quando as ações da carteira de oportunidade, que é onde ele segue o Value Investing, sobem muito, o que ele faz? Ele vende, porque aí subiram demais, ficaram caras, por exemplo. Ele pega esse dinheiro e coloca na carteira de dividendos para alimentar ainda mais o fluxo de caixa da carteira dele. É uma estratégia que se mostrou vencedora e que eu procuro seguir também aqui dentro da minha carteira. Eu só divirjo em relação a Bitcoin e stocks. Eu prefiro ter um pouquinho ali, mas é bem pouco, fora do Brasil. Até porque o Brasil é um país muito arriscado. Por mais que no passado o Barsi conseguiu superar as dificuldades do Brasil, nós não sabemos o que pode acontecer no futuro. O Brasil pode piorar, já que tudo é possível, mas nem tudo é provável. E como a probabilidade do Brasil simplesmente virar uma Argentina é baixa, eu não vou colocar muito do meu dinheiro fora do Brasil. Vou colocar pouco, só para ter esse hedge aí. Essa diversificação importante, reconhecendo que nós somos incapazes de prever o futuro. Isso é uma humildade necessária para o investidor e por isso eu considero importante seguir essa postura. Respeito posicionamentos em contrário. Eu queria saber inclusive a sua opinião, já deixa aqui nos comentários. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você recebe aulas exclusivas sobre indicadores da análise fundamentalista, você recebe aulas sobre small caps, você tem acesso à carteira do 0 aos 100 mil, onde eu monto como montar uma carteira do zero dentro da estratégia de dividendos. Eu vou trazer uma carteira de small caps também aqui para os membros associados Mirai. Você também tem acesso aqui a lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo, entendendo o racional das ações que estão no meu radar e das ações que eu estou comprando. Você pode cancelar a qualquer momento associado Mirai. E já conta aqui pra mim, qual estratégia você segue majoritariamente na sua carteira. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!